Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta videoaula para iniciar um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estou com a minha lição em mãos e o tema da nossa lição é o desafio da evangelização. Uma nova série de estudos bíblicos que nós vamos estar analisando. O comentarista da nossa lição é o pastor Claudionor de Andrade e nós vamos estar com vocês analisando as lições para esse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer para você que foi um prazer contar com você acessando os nossos vídeos, aprendendo conosco aqui a palavra do Senhor. É sempre uma alegria poder compartilhar com outras pessoas um pouco daquilo que nós temos vivido e temos aprendido na nossa jornada, no nosso ministério cristão. Então hoje nós vamos para a lição de número 1. A lição que vai versar sobre evangelização. O tema da nossa lição é justamente isso. O que é evangelização? O texto áureo da nossa lição bíblica diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. E a verdade prática diz assim: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. Ok? Nós temos uma leitura bíblica um pouquinho extensa, mas eu coloco para você aqui no vídeo e você acompanha comigo, tá bem? Então vamos lá. Marcos capítulo de número 16, versículo de 9 a 20. Versículo de número 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se outra vez, em outra forma, a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então está aqui a nossa leitura bíblica em classe. O nosso objetivo geral desta lição de número 1 é mostrar que a evangelização é a missão suprema da igreja. Então vamos lá, temos aqui 3 objetivos específicos e os subtópicos que nós vamos estar passando por ele. Cada um deles nós colocamos aqui para você poder visualizar enquanto nós estamos falando, discorrendo o comentário da nossa lição bíblica deste dia, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição: evangelismo e evangelização. Ok. A missão da igreja é evangelizar, ou seja, é a evangelização. Mas a evangelização não é simplesmente a entrega de folhetos, não é simplesmente sair de casa em casa, não é só isso que é evangelização. A evangelização, ela inclui o discipulado, ela inclui o batismo e ela inclui também a integração do novo crente no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando nós falamos de evangelização, nós estamos falando de discipulado, estamos falando de batismo, estamos falando da integração desta nova vida que passou a conhecer o Evangelho, agora vai viver em novidade de vida. Então, a evangelização é muito mais do que simplesmente entregar folhetos. Tópico de número 1
nós vamos falar sobre evangelismo e evangelização. E o ponto 1 fala sobre justamente isso, evangelismo. O que é então o evangelismo? Evangelismo não é você insistir com as pessoas, pressionando, subjugando as pessoas para que aceite a sua fé, para que aceite os seus ensinamentos, para que aceite as orientações bíblicas que você está falando para a pessoa. Evangelismo é levar a mensagem, é anunciar, é proclamar as boas novas de salvação, é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez que Evangelho quer dizer boas novas, Evangelho quer dizer boas notícias, Evangelho é uma novidade alvissaceira. Então o evangelismo é você compartilhar essa boa nova de salvação que você já está hoje desfrutando. Uma vez que o Evangelho quer dizer justamente o que nós estamos dizendo para vocês. Evangelho quer dizer boas novas. Então nós temos que compartilhar a salvação com outras pessoas. Evangelismo, na verdade, é aquela doutrina que fundamenta na Bíblia Sagrada a missão que Jesus Cristo deu para a sua igreja. Exatamente. É o trabalho de divulgar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, ensinando as palavras do Senhor Jesus. Então Jesus disse no texto que nós lemos, e também disse em Mateus capítulo de número 28 e versículo de número 19 e 20, olha a expressão de Jesus quando nós falamos sobre evangelismo. Jesus ele disse assim, olha: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é evangelismo. Ponto de número 2, eu coloco para você, evangelização. Bom, enquanto que o evangelismo ele é aquela doutrina que fundamenta a missão da igreja na palavra de Deus, enquanto que evangelismo é a teoria, a evangelização, na verdade, ela é a prática dessa teoria. É a exteriorização desta teoria. Então nós praticamos a evangelização, que é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E isso pode ser através do evangelismo pessoal ou através, então, do evangelismo coletivo. A evangelização é o trabalho da igreja porque é um mandato do Senhor Jesus. Como nós lemos aqui, em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então a evangelização é a prática de se pregar o Evangelho a todas as pessoas. Olha o que Jesus disse aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Um pouco antes de ser assunto aos céus, Jesus deu essa missão para os seus discípulos. Olha: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então a missão da igreja é a obra evangelizadora. Tópico de número 2, diz aqui, porque temos que evangelizar. E no tópico de número 2, existem 4 subtópicos. Eu ponho para você e você acompanha comigo aqui. Primeiro subtópico, é o mandamento do Senhor Jesus. Segundo subtópico, é a maior expressão de amor da igreja. Por que temos que evangelizar? Porque o mundo jaz no maligno. Por que temos que evangelizar? Porque Jesus em breve virá. Então, ponto de número 1 do tópico de número 2, temos que evangelizar porque é um mandamento do Senhor Jesus. Então, já estamos dizendo que esta responsabilidade, esta missão dada para a igreja é o mandato do Senhor Jesus. E isso é inquestionável. Eu não tenho que evangelizar se eu tiver tempo, se eu tiver disponibilidade, se eu tiver com desejo, se eu tiver com vontade. Não, é um dever de todo aquele que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura. Até quem diga que esse ide de Jesus é um ide imperativo. Ele está mandando ir em qualquer que seja a condição. Independe da nossa disponibilidade. Nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós que nascemos de novo, recebemos este mandato do Senhor Jesus.
nós temos também o desejo de que outras pessoas conheçam a verdade. Pedro, em Atos dos Apóstolos 4:20, Pedro ele disse assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. E uma vez que hoje nós somos discípulos de Jesus, temos que continuar esta obra evangelizadora, formando também novos discípulos para o reino de Deus. Então, é o mandato dele, e este mandato a igreja precisa cumprir. Ponto de número 2, do tópico de número 2, por que temos que evangelizar? Porque é a maior expressão de amor da igreja. Olha, nós temos o maior interesse que outras pessoas também venham ter o conhecimento do Evangelho que chegou até nós. E Jesus ele tinha o maior amor pelas almas perdidas. E Jesus demonstrou isso em todo o seu ministério terreno. E hoje, como corpo de Cristo, como igreja que nós somos, nós não podemos nos dar ao luxo de viver este amor só na teoria. Este amor precisa ser exteriorizado. Este amor precisa ser externado. E praticando o evangelismo, nós expressamos o amor que nós temos pelas almas perdidas. Isso nós vamos fazer para aqueles que estão perto de nós, os de nossa casa, a nossa vizinhança, aqueles que estudam conosco, aqueles que trabalham conosco. Nós vamos fazer na nossa cidade, aos de perto e também aos de longe. Jesus disse para os discípulos em Atos 1:8 que nós temos que anunciar até os confins da terra. Nós temos que expressar este amor de Deus por cada um de nós, porque nós não fizemos por merecer. O homem é pecador de natureza. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, muito mais agora que nós já somos salvos pelo seu amor, nós precisamos também levar aos outros esta boa nova de salvação, essa boa notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá, porque temos que evangelizar. Ponto de número 3, do tópico de número 2, porque o mundo jaz no maligno. Olha, nós vivemos em um mundo conturbado pelo pecado. E como diz as Escrituras, né? As pessoas estão caminhando a passos largos para o abismo, para o inferno. Então, diante deste quadro, o diabo tem aprisionado as pessoas nas drogas, na prostituição, na devassidão, na violência exacerbada, nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos, nas falsas religiões que têm surgido ultimamente. E cabe a nós, povo de Deus, conhecedores da verdade, anunciar o Evangelho para essas pessoas que estão vivendo sob o jugo do pecado, sob o jugo do diabo, aprisionados, algemados. E as pessoas, o homem por si só, ele não consegue se libertar, porque o diabo tem amarrado as pessoas. A Bíblia diz que o Deus deste século, que é ele, o diabo, cegou o entendimento das pessoas para que a eles não resplandeça o Evangelho da glória de Deus. Então, Jesus, através da evangelização aos povos que ele mesmo fez, deixou o exemplo para que nós possamos fazer, porque Jesus é o único que pode libertar os cativos e oprimidos do diabo, que estão presos por essas cadeias espirituais. O mundo jaz no maligno, e só o poder do Evangelho é que pode libertar essas pessoas. E eu e você, nós somos as ferramentas, nós somos os instrumentos de Deus para esta evangelização. Então Deus deixou para nós, por intermédio de Jesus, essa grande responsabilidade de tirar das garras do diabo essas pessoas que estão presas, que estão algemadas, que estão amarradas, que não conseguem se libertar. Mas a Bíblia diz que 8:32 de João diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 8:36 diz assim: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aí, meu irmão, Jesus tem poder para libertar as almas da garra de Satanás. O mundo jaz no maligno, mas nós temos em nossas mãos a palavra de Deus que
que liberta as pessoas. E nós somos os arautos de Cristo nesta geração. Então proclamemos o Evangelho. Ponto de número 4 do tópico de número 2, porque temos que evangelizar? Porque Jesus virá em breve. Olha, a vinda de Jesus, ela é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Urge, então, a necessidade da evangelização imediata por parte da igreja. Como diz aqui Hebreus, capítulo de número 13, olha que expressão linda de Hebreus, pouco se lê, pouco se fala sobre isso aqui, falando sobre a morte de Jesus fora das portas de Jerusalém. Olha o que ele diz no capítulo de número 13 e no versículo de número 13. Vamos lá? Diz assim, Hebreus 13, 13. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos futura, porque temos que evangelizar, porque a vinda do Senhor é breve. Jesus virá em breve. E saímos a ele fora do arraial. Nós não podemos ficar presos em quatro paredes enquanto as pessoas estão caminhando a passos largos para o abismo e nós não proclamamos o Evangelho. Então nós precisamos proclamar o Evangelho porque Jesus está perto de voltar. Em breve Jesus virá. Na verdade, nós esperamos Jesus para hoje mesmo. Quem sabe esse vídeo pode até não ser postado e Jesus pode ter voltado. Nós aguardamos Jesus agora. Então, enquanto está em nós, estejamos prontos e preparados para anunciar a palavra de Deus, para fazer evangelismo, para evangelizar e para anunciar a palavra de Deus. Tópico de número 3. Como evangelizar. E o comentarista também dividiu o tópico de número 3 em 4 subtópicos. E olha aqui, como evangelizar? O ponto de número 1 é evangelização pessoal. Eu ponho para você aqui. Ponto de número 2, evangelização coletiva. Ponto de número 3, evangelização nacional. Ponto de número 4, evangelização transcultural. Como evangelizar? Ponto de número 1, evangelização pessoal. E sempre lembrando que Jesus foi o exemplo de evangelista por excelência. E todos estes aspectos aqui, pessoal, coletivo, nacional e transcultural, todos esses aspectos da evangelização estavam na pessoa de Jesus. Ele fez tudo isso, mostrando que nós podemos e também devemos fazer. Então, ponto de número 1 do tópico 3, evangelização pessoal. O Senhor Jesus, ele também dedicou a sua vida não só às grandes multidão, às grandes massas de pessoas. Jesus dedicou a sua vida ao evangelismo pessoal também. Isso nós observamos na pessoa de Nicodemos em João 3, quando Nicodemos foi de noite ter com Jesus. Jesus teve uma conversa pessoal com Nicodemos acerca do novo nascimento, esclarecendo a ele a necessidade que todo ser humano tem de nascer de novo, porque a carne e o sangue não herda. Então nós precisamos nascer da água, que é a palavra, e nascer também do Espírito. Então Jesus, ele fez o evangelismo pessoal na vida de Nicodemos. Jesus também evangelizou de forma pessoal aquela mulher lá em Samaria. Enquanto os discípulos foram para a cidade buscar mantimento, buscar alimento, Jesus se dedicou a evangelizar uma pessoa, a mulher de Samaria. Jesus uma vez, olha só, a preocupação de Jesus de forma individual. Jesus atravessou o mar da Galileia e foi até a região de Gadara, onde existia lá em Gadara aquele homem que nós chamamos de Gadareno, que era um endemoniado. Jesus atravessou o mar da Galileia só por causa daquele homem, só para ir libertar aquela alma que estava possessa, oprimida pelo diabo. Jesus anunciou a palavra, Jesus libertou aquele homem, Jesus fez o evangelismo pessoal, e aquele homem levou para sua família e para sua terra, levou a novidade alcançada através de Jesus, a vida nova em Cristo. Não só Jesus, Felipe saiu de Samaria e Deus mandou que ele fosse para as bandas do sul, para Gaza,
aquela região deserta. E lá vinha passando uma carruagem e vinha regressando da adoração de Jerusalém, um etíope, que era eunuco lá de Candace. E a Bíblia diz que Felipe evangelizou de forma pessoal aquele homem. E aquele homem foi evangelizado de tal forma, lembra no princípio da minha fala, que eu disse que evangelizar não é simplesmente entregar folheto, mas envolve também discipulado, batismo e integração do novo crente? Pois muito bem, o que Felipe fez foi um exemplo claro de evangelização, de evangelismo pessoal. Felipe integrou aquele homem ao corpo de Cristo, porque aquele homem, ao conhecer o Evangelho, ao conhecer Jesus, quando ele viu as águas, ele desejou batizar-se, ele desejou integrar ao corpo de Cristo. Isto é evangelismo pessoal. Então nós podemos ir de casa em casa, podemos evangelizar na escola, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no ônibus, aonde estivermos, haverá alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Então, como evangelizar? Evangelismo pessoal. Ponto de número 2 do tópico de número 3, como evangelizar? Evangelização coletiva. E olha aqui, antes de falar sobre a evangelização coletiva, eu gostaria ainda de dizer que o evangelismo pessoal, ou o evangelismo, ele se manifesta de forma tríplice. Por quê? Porque ele, além de evangelizar, você está salvando os perdidos, você está restaurando os desviados e também o crente está sendo edificado. O crente é edificado enquanto ele está levando as boas novas e salvando os perdidos, enquanto ele está restaurando aqueles que são desviados. Isso nós fazemos do evangelismo pessoal. Agora, o evangelismo de forma coletiva. Evangelização em massa. E a evangelização em massa também fez parte do ministério terreno de Jesus. Eu disse que esses 4 aspectos são revelados na pessoa de Jesus, o evangelista por excelência. O evangelismo em massa também fez parte do ministério terreno de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus, naquele sermão, anunciava para uma massa de pessoas que estavam ali a ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Em Marcos, no capítulo de número 2, Jesus estava na sua própria casa, em Cafarnaum, e quando souberam que Jesus estava em casa, uma multidão de pessoas se ajuntou para ouvi-lo. E o versículo de número 2 diz que Jesus anunciava-lhes a palavra, evangelismo em massa, e aconteceu até milagre naquele evangelismo em massa. Em Lucas, no capítulo de número 5, esses são alguns exemplos do evangelismo em massa que Jesus realizava. Jesus entrou em um barco, que era o barco de Simão Pedro, pediu que ele afastasse um pouco da terra, um pouco mais longe da praia, e lá do barco Jesus ensinava a multidão, Jesus pregava para a multidão que estava na praia. Isto é evangelismo em massa. Agora, isto foi o que Jesus fez, mas nós podemos fazer também. E isso pode ser feito através do culto que nós fazemos ao ar livre. É uma evangelização em massa. Isso pode ser feito através das cruzadas evangelísticas que nós realizamos. Isso pode ser feito através das carreatas, das passeatas que fazemos, que realizamos, como por exemplo, no dia da Bíblia. É uma evangelização em massa. Nós estamos dando testemunho da fé que nós professamos. Ponto de número 3, do tópico de número 3, como evangelizar? Evangelismo nacional. Ora, como eu disse que esses aspectos eram revelados na pessoa de Jesus, era muito comum Jesus ir de um lado para o outro na Palestina anunciando o Evangelho. Tinha hora que Jesus estava na Judéia, Jesus estava em Samaria, ou então na Idumeia, ou então Jesus estava na Pérea, na Galiléia, em Decápolis, em Betânia, enfim, Jesus percorria a Palestina anunciando o Evangelho. Aquele território, Jesus procurou cobrir total, anunciando a palavra de Deus. E
E não só Jesus. Um outro testemunho de evangelismo nacional eu consigo ver na pessoa de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando eles foram levados cativos para o cativeiro babilônico. Nabucodonosor os transportou de Judá para o cativeiro na Babilônia. E estes jovens, eles foram fiéis ao seu Deus, fiéis ao seu culto, fiéis à palavra do Senhor. E não só fiéis ali, eles davam testemunho de forma nacional que eles eram hebreus, eles eram judeus, eles criam um Deus único e verdadeiro. E toda a Babilônia teve conhecimento do testemunho desses jovens. Eles fizeram o evangelismo de forma nacional. Paulo também. Paulo, quando escreveu para os irmãos da igreja de Filipos, os irmãos estavam entristecidos porque Paulo tinha sido preso. Mas Paulo disse que aquela prisão tinha um propósito de Deus. Aquela prisão não era para entristecer os irmãos e muito menos a ele. Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para a guarda pretoriana, a guarda de elite romana. Então, o único meio de Paulo anunciar o evangelho à guarda pretoriana é estando lá preso em Roma. E Paulo foi preso e a guarda pretoriana conheceu o evangelho de Jesus através de Paulo. Então, Deus tem os seus propósitos. Paulo, de forma nacional, fez a sua evangelização. Mas, quando se fala em território nacional, eu quero até aqui chamar a atenção, quem sabe algum de nossos parlamentares estão nos ouvindo, e eu quero até dizer que o seu testemunho parlamentar, lá onde você está, é de fundamental importância para o evangelismo nacional. Nós temos lá representantes da Câmara Municipal, nós temos representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, nós temos representantes no Senado, e vocês tem a tarefa sublime de forma nacional anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o seu testemunho, assim como Daniel, que era um estadista, ele dava, você possa dar esse testemunho também. Assim como Neemias, que anunciou de forma nacional a religião judaica, você, parlamentar, possa estar também cumprindo o mandato do Senhor Jesus. Você está ali representando a classe evangélica, o povo evangélico, representando aqueles que nasceram de novo. Então, você tem a responsabilidade de ser fiel a Deus e dar um testemunho pessoal e de forma nacional da fé que você está professando. Isso é evangelismo de forma nacional. Ponto de número 4 do tópico de número 3. Como evangelizar? Evangelismo transcultural. Os aspectos são manifestados na pessoa de Jesus. E Jesus também evangelizou de forma além fronteira. A mulher cirofenícia, a mulher grega de nação, grega de nacionalidade, lá em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 26, foi até Jesus. E Jesus não negou anunciar o Evangelho. Aquela mulher carente, necessitada, Jesus disse que não poderia tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse que precisava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Então aquela mulher, ela recebeu um elogio de Jesus, quando Jesus disse para ela: mulher, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Grande é a tua fé, vai, e como você crê, te seja feito. Jesus anunciou o Evangelho, a palavra, para as pessoas que não eram da nação de Israel. Jesus anunciou o Evangelho lá em Mateus, capítulo número 8, para o centurião romano, pregou para ele também. Jesus anunciou o Evangelho para os samaritanos. Olha aí, isso é missão transcultural. Na lição que nós encerramos do trimestre passado, a lição de número 12, que nós falávamos da cosmovisão missionária, Paulo, ele expôs aos romanos o seu desejo de anunciar
o Evangelho, a sua pretensão de ir até a Espanha anunciar o Evangelho para os irmãos ou para as pessoas que estavam lá na Espanha. Isso é fazer uma missão transcultural, anunciar o Evangelho. E nós, como nascidos de novo, como corpo de Cristo, nós precisamos expressar este amor. Nós precisamos expandir o nosso olhar missionário, o nosso olhar evangelístico, além mar, além fronteira. A Bíblia diz que nós temos que anunciar a todas as tribos, a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas que ainda não foram alcançados por este Evangelho que a Bíblia diz em Romanos 1, 16 e 17, que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Portanto, missão transcultural, evangelismo transcultural, também é de responsabilidade da igreja. Existem muitos povos, muitas nações, muitas línguas que ainda não conhecem o Evangelho. Então nós precisamos deste despertamento para realizar esta grande missão que Jesus deu à sua igreja. E no decorrer deste trimestre nós vamos estar falando muito sobre isso. Bom, vamos lá, concluindo a nossa aula de hoje, a nossa pré-aula de hoje. Evangelizar, na verdade, é uma missão que cabe a todos nós. Não é só para os pastores, não é só para os missionários, não é só para os líderes, é uma missão de todo aquele que nasceu de novo. Não importa o quão leigo você seja, evangelizar é falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar no céu. Filhinhos, disse João, é já a última hora. Então nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que esta pré-aula possa te abençoar e te instruir um pouco mais na sua aula de escola bíblica dominical. No próximo domingo, nós vamos estar estudando, na próxima videoaula, que é a lição do número 2, Deus, o primeiro evangelista. E eu aguardo você. Muito obrigado por sua participação. Fico muito honrado por você estar acessando a nossa videoaula. Que Deus possa estar edificando a sua vida e você possa estar sendo um instrumento de Deus para abençoar outras vidas e principalmente os seus alunos. Deus te abençoe. Eu te aguardo na próxima videoaula. Fique com Deus e até mais.